Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma atividade da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiôerê, Paraná, com a palestra pública virtual. Pedimos licença para adentrar vossos lares. E hoje temos uma convidada que iremos apresentar logo mais, mas passamos a palavra para o seu boa noite. Larissa. Boa noite a todos os amigos, é uma alegria estar aqui com vocês e já agradecemos de antemão pelo convite. Muito obrigada. Obrigada, Larissa. E agora passamos a palavra para o Lourenço Carlos Matiero para o seu boa noite. Boa noite a todos, aos amigos das janelinhas. Que sejamos todos bem-vindos a esse momento, a esse banquete que nos alimenta a alma e que possamos reter o melhor, segurar o que de melhor conseguimos entender para o nosso cotidiano. Agora passamos a palavra para a Gisélia, para o seu boa noite. Larissa, é um prazer tê-la aqui conosco, né? E que essa noite seja iluminada e inspirada, como o próprio nome diz no seu tema, o Livro dos Médiuns. Deus te abençoe. E agora passamos a palavra para o Alessandro, para o seu boa noite, e que também logo após, para a leitura inicial para nós. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos ansiosos para ouvi-la, Larissa, falar sobre um tema tão importante como o Livro dos Médiuns, e desejo um bom trabalho. Vamos à leitura, então. Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito. Cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa. Quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os sépticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus, à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo, incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo, através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas, no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e é ainda ela que, dilatada dos apóstolos,
ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Obrigada, Alessandro. Agora passamos a palavra para a Gisélia, a prece inicial. Vamos orar. Querido e amado Mestre Jesus, fonte de amor e bondade, amigos espirituais, benfeitores espirituais, agradecemos essa oportunidade bendita de estarmos reunidos para mais uma atividade em seu nome. Derrame, Senhor, sobre cada um de nós suas bênçãos e seu amor, e nos fortaleça na nossa fé e console os aflitos. Que a nossa caminhada em direção à sua senda seja amparada por nossos benfeitores e anjos guardiões. Que tenhamos uma noite iluminada de muito aprendizado junto a Ti. Inspire-nos, Senhor, ser o nosso modelo de benevolência e humildade, e que possamos, a cada dia, sermos melhores. Ser conosco, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Pedimos agora para o Lourenço fazer a apresentação da Larissa, por favor. Larissa, mais uma vez, bem-vinda, né? Larissa, essa jovem trabalhadora do movimento espírita, ela integra o movimento espírita de Niterói, estado do Rio de Janeiro, uma incursão por todo o país hoje na era virtual, né? Nós vamos falar, não havíamos combinado com ela, mas nós vamos falar do canal dela no YouTube, o Inspiração Espírita. Então fica a deixa para aqueles que quiserem depois acessem o canal da Larissa, o material dela publicado ali. E ela hoje vai nos falar sobre o Livro dos Médiuns. 160 anos agora em 2021, e às vezes nós dizemos que o Livro dos Médiuns é o nosso manual, porque em maior ou menor grau todos somos médiuns, sentimos influenciações, e o Livro dos Médiuns, através do Sr. Allan Kardec, nos traz tudo esses ensinamentos, orientações, para que possamos melhor viver, melhor compreender Jesus. Larissa, bem-vinda, é com você. Muito obrigada, boa noite a todos mais uma vez. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em todas as épocas da humanidade, em diferentes culturas, em diferentes localizações geográficas do mundo, a história demarca registros, de alguma forma, de comunicabilidade com entidades que eram denominados espíritos, daimons, inúmeros nomes, pitões, pitonisas, oráculos, mas em todas as épocas havia sempre algo nas diferentes culturas que demarcava a presença do que hoje nós estudamos como mediunidade. É certo, portanto, que a mediunidade sempre esteve presente entre os homens ao longo da sua trajetória evolutiva, sempre houve a possibilidade de um intercâmbio dos homens encarnados em corpos materiais no plano terrestre com aquelas almas
destes mesmos homens, despidos das vestes materiais e portadores apenas do seu corpo espiritual e da sede do pensamento, da sede real das emoções, o espírito. Mas existe uma grande linha divisória que demarca antes e depois da chegada da terceira revelação à Terra, da organização de um compêndio, que o nosso amigo agora referiu-se como um manual, que nós estamos aqui hoje homenageando, qual seja o livro dos médiuns. Dizemos isso porque uma coisa é ter a experiência com o fenômeno, sem saber ao certo quais as leis que regem esse fenômeno, sem compreender o que se passa, sem compreender de que forma há uma interferência nesse intercâmbio, de que forma o próprio portador dessa faculdade pode intervir e até que ponto há um fenômeno de intervenção deste portador em relação à comunicabilidade, à possibilidade de expressão dessa mediunidade. Portanto, a mediunidade, por mais que já se apresentasse, era ainda pouco compreendida pelos homens, e em muitos momentos houve inclusive um preconceito muito expressivo em relação aos portadores dessa faculdade. Aqueles que foram confundidos em muitos momentos como os chamados loucos de ontem, que hoje chamaríamos portadores de transtornos mentais ou emocionais. Porque também o próprio livro dos médiuns e as obras que vieram a seguir através da doutrina espírita nos apresentarão que entre a faculdade propriamente pura, apenas o fenômeno mediúnico, existem ali outros fenômenos que podem exercer alguma interferência e às vezes um limite muito tênue entre uma coisa e outra. Existem, portanto, os processos anímicos, os processos da própria alma, que sempre caminham, de alguma forma, ao lado da expressão da mediunidade propriamente dita, como também outros fenômenos de interferência psíquica e emocional, como a própria interferência de espíritos em processo obsessivo, que também poderão interferir na livre expressão dessa faculdade. E é exatamente por conta de todos esses fatores, por ser algo que sempre existiu, mas que nem sempre foi estudado ou compreendido, pelo enorme preconceito devotado aos portadores dessa faculdade, é que Allan Kardec vai com muita atenção, com muito cuidado, com muita integridade, com muita lógica, com muita razão, organizar esse compêndio de informações da filosofia espírita agora, aprimorando todo o seu processo para a sua parte experimental. Allan Kardec nos dá notícias na Revista Espírita de janeiro de 1861, que viria a público e que as pessoas poderiam encontrar na livraria do editor, o Senhor Didier, os primeiros exemplares, já na primeira semana de janeiro daquele ano, de O Livro dos Médiuns. E ele vai nos informar de todo o cuidado, de todo o trabalho que ele exerceu para que, após a publicação em 1857 da primeira obra espírita, aquela que marca o início dessa doutrina propriamente aqui na Terra, em abril de 1857, a parte filosófica, segundo o próprio Allan Kardec, da doutrina espírita, com o Livro dos Espíritos, logo em seguida, a segunda edição ampliada, revista, muito mais completa, e é a que nós estudamos hoje, e ele continuariam todos os trabalhos de pesquisa, todos os trabalhos de experimentação, já tendo agora a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que teria começado na casa do próprio Allan Kardec. Ele foi o primeiro presidente da sociedade, não porque quisesse, mas pela necessidade da circunstância. Em 1858, começaria também a publicação do periódico mensal, a Revista Espírita, que teria continuidade até 1869, quando em março ele desencarna, e em abril já estava pronta a edição daquele mês.
E observemos, portanto, que é só em 1861, em janeiro, que ele consegue concluir essa obra. Importa ressaltar que antes, ele mesmo afirma isso na introdução do Livro dos Médiuns, ele chega a publicar uma espécie de instrução prática, um guia simplificado, orientador, para aqueles que estivessem já lidando com os fenômenos mediúnicos, com a prática mediúnica, com a experimentação espírita, como assim também Allan Kardec tratava. Mas ele vai perceber que se as pessoas corressem diretamente para aquele guia, para aquelas instruções, sem estarem preparadas com o corpo robusto da filosofia espírita, elas teriam grandes chances de incorrer em algumas distorções de entendimento. E é exatamente sobre isso que Allan Kardec vai tratar, tanto no artigo de janeiro da Revista Espírita de 1861, quando ele vai anunciar a publicação dessa obra, como também na própria introdução de O Livro dos Médiuns. Ele vai gastar algumas linhas para nos deixar claro de que não basta partir para a prática, por mais que a faculdade exista, que o fenômeno exista, por mais que muitos dos médiuns, que foram médiuns da própria codificação, muito jovens, mulheres, que não tinham o conhecimento filosófico, mas foram instrumentos muito importantes para que essa obra tivesse lugar aqui na Terra, mas é importante destacar que é uma fala de Allan Kardec, o cuidado dele para que as pessoas primeiro buscassem a filosofia, primeiro buscassem o entendimento, depois se instrumentalizassem de todas as informações muito bem organizadas em O Livro dos Médiuns, para saberem exatamente todos os fenômenos que estavam em jogo em relação às reuniões espíritas. E ele vai alertar, inclusive, que se as pessoas, ao corpo material daqueles que partiram da Terra, nós devotamos cuidados, cerimônias, rituais, tanta seriedade, tanta austeridade para lidar com a partida desses seres que estiveram aqui na Terra e fazemos todo um ritual em relação ao seu corpo material, porque então a comunicabilidade com esses mesmos seres, com a sede desses seres, porque o corpo é um instrumento e eles são em verdade espíritos, por que ao lidar com essa comunicabilidade, com essa possibilidade, faríamos de qualquer forma, com frivolidade, como uma brincadeira, como um passatempo, sem o cuidado, sem a seriedade, sem o estudo e preparo necessários. Então, Allan Kardec vai alertar que o mais interessante seria, primeiro, esse preparo, primeiro, essa instrumentalização, para em seguida, já melhor preparados, podermos então partir a essa prática. Então, o Livro dos Médiuns, ele vai inclusive dizer que aquele guia mais simplificado, aquelas instruções práticas, ele não pretendia reimprimir, exatamente porque ele achava que o Livro dos Médiuns estava mais completo, trazia mais informações. Informações essas muito importantes para o momento da prática. E ele vai dizer a quem se dirige a obra O Livro dos Médiuns, que se dirigia tanto àqueles que traziam a faculdade ativa ou positiva, que nós também nos referimos como uma mediunidade ostensiva, já que nesse mesmo livro ele vai nos dizer que todos somos médiuns em maior ou menor grau, já que a mediunidade é essa capacidade de intercâmbio entre os dois planos, e a partir da intuição, que é um processo anímico, ou da inspiração, quando nós captamos as intenções, os pensamentos dos espíritos desencarnados, aí já há um processo mediúnico. Portanto, todos nós trazemos, até mesmo no cotidiano, nas pequenas situações, algum traço dessa possibilidade, dessa faculdade, que é uma faculdade do espírito, mas que se apresenta no corpo físico, se apresenta e se expressa em nosso organismo biológico. E é, portanto, para esses, mas também para aqueles que estavam trabalhando, às vezes, não como médiuns, mas como participantes dessas reuniões e que precisavam também compreender com o que estavam lidando.
Allan Kardec vai dizer ainda, na introdução de O Livro dos Médiuns, algo muito interessante, porque ele diz assim, que ficava impressionado com a quantidade de espíritas que haviam, não mais àquele momento, 1861, chegado à doutrina espírita e se entusiasmado com as informações espíritas puramente pelo fenômeno, mas que já existiam muitos espíritas naquela época que haviam se identificado, que haviam encontrado respostas em relação ao corpo robusto da própria doutrina do Livro dos Espíritos. Porque nós sabemos, Allan Kardec vai escrever um artigo sobre isso, que depois vai ser publicado em uma das obras pela FEB editada, ele vai nos dizer que existiram períodos, momentos em relação ao crescimento e à propagação do Espiritismo. Sabemos que, num primeiro momento, os fenômenos fizeram alarido em diferentes localidades do mundo, especialmente na América e na Europa, porque as vozes do céu chamaram e permitiram que, inclusive, espíritos menos desenvolvidos, com possibilidades de fazer ainda mais barulho, com possibilidades das faculdades que se expressavam de uma forma mais material, de modo que as mesas giraram, as mesas faziam barulho e as pessoas começam a se reunir. Esses fenômenos começam, por mais que já estivessem presentes muito antes na história da humanidade, mas há esse momento em que o barulho fica mais forte, em que chama a atenção para algo além da matéria. E as pessoas começam, até aqueles que não tinham interesse numa compreensão mais profunda, a se divertir com aquilo. Começam a reunir-se para assistir às mesas que giravam, inclusive, como sempre acontece num planeta, num estágio evolutivo como o nosso, alguns começam a se aproveitar da situação, começam a angariar fundos com isso, a cobrar, começam a existir aqueles também que não estão mais lidando com o fenômeno verdadeiro, mas que percebem ali uma possibilidade de lucros e começam também o charlatanismo, começa a se aproveitar daquela situação. Então, quando a doutrina espírita chega ao momento de que essa revelação chegue aqui à Terra, um primeiro momento destacado dessa propagação por Allan Kardec é dessa eclosão do fenômeno mediúnico em toda parte, de modo a chamar a atenção daqueles que tinham assumido na espiritualidade a responsabilidade de trazer essa revelação, de organizar esse fenômeno. E Allan Kardec está num lugar de muita importância em todo esse programa espiritual, cujo espírito que estava à frente é o espírito de verdade. Então, a falange desse espírito, que é interessante notar, e lá no Prolegômenos e na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz questão de citar alguns nomes, e nós perceberemos ali nomes que foram destaques, até alguns desses considerados santos pela Igreja Católica, mas teremos também cientistas, teremos também filósofos. Então, é uma falange de espíritos de escola, de espíritos desenvolvidos no aspecto da emoção, do sentimento, da moral e do intelecto, e que vem com essa tarefa de desvelar mais informações a respeito do funcionamento das leis divinas, de questões existenciais, quem somos, o que viemos fazer aqui, qual a nossa tarefa na Terra, por que sofremos, quais as causas atuais e anteriores das nossas aflições. Então, nós percebemos que nesse momento inicial, toda a organização foi para chamar a atenção desses tarefeiros que estavam comprometidos com essa tarefa. E sabemos que Allan Kardec já tinha toda uma caminhada, de certa forma, não apenas nessa existência, mas um preparo muito anterior, que não vamos aprofundar hoje, mas isso é possível encontrar nas biografias sobre ele. E quando, na sua existência, como Hippolyte Lyon Denisard Rivaio, ele ali ainda vai ter praticamente duas existências em uma. Porque, como pedagogo, ele já vai realizar muitas coisas, estudando com Pestalozzi, com toda a sua influência, vai lançar livros, vai fazer sucesso, vai ter o respeito entre os seus, no momento em que a ciência tinha a ascensão e a religião estava em baixa,
no momento em que as pessoas estavam muito descrentes daquilo que a igreja propagava e todas as controvérsias entre esse antagonismo ciência versus religião estavam em alta, nós teremos ali alguém que vem desse campo científico, alguém que tinha esse olhar e essa análise racional, que tinha um preparo e uma pedagogia espetaculares, que pôde aprender com um dos melhores pedagogos da sua época, e que depois de toda essa trajetória, juntando a isso toda a sua experiência anterior, a sua caminhada em relação à defesa de que as pessoas em outras existências tivessem acesso à letra, tivessem acesso aos livros sagrados, é com todo esse manancial de conhecimentos que Hippolyte Léon Denis Arrivaille, também um grande estudioso por décadas do magnetismo, vai deparar-se com aqueles fenômenos que chamavam a atenção do público, mas que para ele parecia uma frivolidade, porque a maioria das pessoas que se reuniam para ver aquelas mesas girando, os sons que eram feitos também, aquilo parecia um entretenimento pueril, e ele era um homem sério, ele era um homem que não gostava de perder tempo com coisa que não era importante. E por isso ele vai demorar para se interessar por aquilo. Alguns amigos vão convidá-lo por mais de uma ocasião, e quando ele finalmente vai para uma dessas reuniões, quando um dos seus amigos, também estudioso do magnetismo, o convence, dizendo que era uma reunião séria, que ele mesmo estava investigando aquele fenômeno há mais tempo, e que havia algo a mais ali, a primeira hipótese de Kardec é explicar o fenômeno pelo magnetismo. Poderia ser as correntes fluídicas magnéticas das próprias pessoas que estavam ali reunidas e que permitiam os sons, que permitiam o movimento das mesas, até que esses fenômenos vão tornando-se ainda mais diferenciados. Agora, com sons que conseguem formar palavras batidas, para uma batida uma letra, para duas batidas outra letra, até que frases que têm sentido, lógica, e que não mais poderiam ser explicadas pelo magnetismo, chegam agora a chamar a atenção do professor Rivaio, que vai então receber ainda, em outra oportunidade, cadernos com muitas anotações, com muitas informações de um grupo de amigos que também era conhecedor do magnetismo e que já estava frequentando aquelas reuniões há algum tempo e que estava utilizando algumas perguntas, algumas dúvidas para fazer àqueles que diziam ser espíritos, que diziam ser a alma dos homens que viveram na Terra. Então, observem que mesmo nesse primeiro momento de propagação do espiritismo, quando os fenômenos vêm à baila com tanta força, não foi Allan Kardec que sentou-se no gabinete, no escritório, e que resolveu criar uma teoria, uma escola nova do pensamento filosófico chamada Espiritismo. Em verdade, o fenômeno vem à baila e ele é praticamente arrebatado para que tomasse a frente, para que estudasse, para que encontrasse explicações em relação àquilo que acontecia, mas que não estava sendo estudado pela pessoa correta. E ele possuía todas as ferramentas, todo o manancial e preparo para isso. E observem que são os próprios espíritos que vão dizer quem são, que vão dizer que são esses espíritos, que são essas almas dos homens que viveram na Terra, que não são anjos, que não são seres à parte da criação, mas que tiveram uma vida na Terra comum e vão começar a dar notícias dessas histórias, dessas experiências, da sua passagem. E logo de pronto Allan Kardec vai perceber algo que ele vai repetir muitas vezes no Livro dos Médiuns, e ele vai perceber isso logo nas suas primeiras experiências. Ele vai nos dizer que assim como aqui na vida odierna nós encontramos pessoas com diferentes interesses, com diferentes capacidades intelectuais e morais, pessoas honestas, pessoas desonestas, trabalhadores, outras pessoas preguiçosas, assim também, quando ele se deparava com aqueles espíritos que se comunicavam, ele começa já de pronto a entender que eles não tinham respostas para tudo, que eles também não sabiam de tudo, que assim como aqui alguns sabem mais, outros sabem menos, quando nós saímos do plano material,
não passamos a ser sábios, não passamos a ser seres dotados de capacidades muito distantes daquelas que temos hoje. Por mais que algo além se desvele, porque as possibilidades e as faculdades do espírito são sempre mais amplas do que aquelas da matéria, mas ele vai perceber que sempre existia alguém para responder às perguntas, mas que algumas perguntas eram mais elaboradas, tinham conteúdo, e outras, às vezes, longas, prolixas. Se ele espremesse, no final não ficava quase nada. Então, observando isso, ele vai dizer: olha, não será possível aceitar de pronto tudo o que vem dos espíritos. Não será possível acreditar que basta ter uma assinatura de um nome importante, Jesus, Sócrates, Platão, para que aceitemos que realmente trata-se que aquele que escreveu é o mesmo portador daquela assinatura. É necessário ter critérios de análise, é necessário observar que o próprio médium, mesmo que seja bem intencionado, pode também ser iludido. Iludido pelo seu processo anímico, porque uma parte daquilo pode advir do seu próprio inconsciente sem que ele assim perceba. Como pode também ser enganado pelos próprios espíritos, que pelo fato de não serem bem desenvolvidos moralmente, podem ser muito inteligentes e ter o desejo de ludibriar aqueles que estão no processo de análise daquelas mensagens. E eu observando tudo isso já nessa primeira fase, tendo contato com os fenômenos, estando em contato com diferentes médiuns, com médiuns que não entendiam também daquele fenômeno e que eram portadores de uma faculdade muito positiva, muito espontânea e natural, ele ali já vai percebendo, pedagogicamente, seria necessário orientar as pessoas para que não se iludissem tão facilmente, acreditando em tudo quanto viesse dos espíritos. Ele vai dizer, isso está registrado no livro Obras Póstumas, quando ele vai contar toda a trajetória desse início da codificação espírita, desse contato inicial com o fenômeno, e ele ali vai nos dizer que detentor tanto dos cadernos que recebeu, tanto de perguntas que ele mesmo já tinha, que já eram dúvidas dos seus estudos de décadas sobre o magnetismo, questões existenciais e filosóficas, cada oportunidade que ele tinha para encontrar um médium, uma médium diferente, ele submetia às mesmas perguntas, reiteradas vezes, através de correspondências para grupos de diferentes localidades, ele estava sempre submetendo. Então, algumas pessoas vão dizer, não, mas a codificação foi feita por 2 ou 3 médiuns apenas. É o próprio Allan Kardec que nos dirá que, apesar da grande maioria ter sido submetida às jovens Baudin, a Madame Jaffé, a essas médiuns iniciais, mas ele submeteu as mesmas questões, as mesmas perguntas em todas as oportunidades que teve a outras médiuns e também por correspondência para grupos nascentes que ele tinha essa correspondência e inclusive por isso depois ele vai fundar a Revista Espírita para facilitar esse meio de comunicação, vai lançar essa Tribuna Livre, ele estará sempre testando reiteradas vezes para que conseguisse aquele critério que ele vai apontar lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para que ele conseguisse uma certa universalidade, alguma unidade, o controle do ensino a partir dessa submissão das perguntas a médios diferentes que não se conheciam, que não tinham na época internet, Google, para tirar essas dúvidas, e ele encontrava ali respostas muito próximas, respostas muito parecidas, e ali ele vai percebendo que aquilo que passava por esse critério, aquilo que passava por esse controle, então era a expressão da verdade, era a expressão de uma revelação das leis divinas. E aquilo que não passava poderia advir de um processo anímico ou simplesmente da opinião de um dos espíritos. Porque como nós aqui nesse plano temos as nossas opiniões, eu posso pensar isso, eu posso pensar aquilo, eu posso mudar de opinião,
e não necessariamente a minha opinião ser uma expressão da verdade, dentre os espíritos, Allan Kardec precisou também passar esse crivo, passar essa peneira, perceber quando se tratava de uma expressão da verdade, utilizando esse controle do ensino, e quando se tratava da opinião de um espírito. Porque os espíritos, mesmo que bem intencionados, ele também vai abordar isso profundamente em O Livro dos Médiuns, mesmo que bem intencionados, mesmo querendo auxiliar, mesmo às vezes com palavras agradáveis, eles podem estar na classificação espiritual como pseudo-sábios. Isso a gente poderá investigar na escala espírita, adotada por Kardec, em O Livro dos Espíritos, quando ele vai fazer critérios gerais para essa escala e também critérios com mais subdivisões. Então, ele vai perceber que é necessário analisar, e analisar reiteradas vezes. É necessário que o médium não leve para o lado pessoal a análise que se faça da sua mensagem, e que aqueles que analisam também não tenham ali o objetivo de julgar a pessoa do médium, de ofendê-lo, de achar que ele não foi bem intencionado, porque não é isso o que Allan Kardec vai fazer. De certo que existe o charlatanismo, de certo que existem aqueles que têm por objetivo enganar a outrem, mas quando falamos de médiuns sérios, de médiuns que estão trabalhando com desinteresse pessoal, que estão trabalhando sem outro móvel, sem outro objetivo, senão a caridade, esses também, mesmo que bem intencionados, podem enganar-se. Isso é um fenômeno absolutamente natural da mediunidade. Chico Xavier, inclusive, dizia que o melhor médium é aquele que é menos enganado, porque em algum grau todos também vão incorrer em algum tipo de engano. Não é à toa que o próprio Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira relatam em suas biografias que os anos iniciais do trabalho psicográfico, falando desse tipo de mediunidade especificamente, foram anos de treino, que muitas e muitas mensagens foram ditadas, psicografadas, e de certo que o médium depois tem uma expectativa do que será feito dessas mensagens. E em todos esses casos, nesses três que aqui citamos, uma parte importante dessas mensagens durante os primeiros anos ou os primeiros meses não vieram a público, não foram utilizadas para publicação de livros, porque ali era um treino desse intercâmbio entre aqueles benfeitores que buscavam trazer mensagens e as faculdades, as possibilidades do próprio médium. Existe um ajuste fino que precisa ser feito para que venha a lume, para que venha a público aquilo que realmente não apenas é fruto de um processo mediúnico, mas que tem um objetivo maior. Existe um capítulo do livro Devassando o Invisível, da médium que eu particularmente admiro muito, Ivone do Amaral Pereira, chamado O Beletrista. E quem não teve a oportunidade de ler esse livro, Devassando o Invisível, em que ela vai relatar com muitos detalhes e assessorada pelos seus benfeitores espirituais, por Charles, por Bezerra de Menezes, a sua própria experiência como médium, e numa experiência que não era missionária, uma experiência expiatória e provacional, ela vai relatar de uma oportunidade em que um espírito, e é esse o capítulo O Beletrista, buscou Ivone em desdobramento reiteradas vezes com o objetivo de publicar uma obra. E a verdade é que ele tinha uma história para publicar. E essa história era verídica, era uma história verdadeira. E a grande verdade é, ela era médium, havia um espírito querendo contar uma história, essa história era verdadeira. Agora, qual a utilidade de trazer essa história a público? De que forma essa história, sendo ela uma médium espírita e não apenas uma médium, poderia auxiliar aos espíritas? Quais os ensejos e quais os aspectos doutrinários que poderiam estar ali coadunados com aquela história para trazer algum ensinamento, algum aprendizado, alguma reflexão? Ivone percebe, portanto, ali que era uma história
com uma carga emocional pesada, uma história mesmo dramática, e que não havia esse teor pedagógico, instrutivo, doutrinário. Então, para que uma obra seja publicada como uma obra espírita, que se coaduna com a doutrina espírita, não basta que haja um médium e não basta que esse médium tenha um espírito interessado em contar uma história ou fazer um texto. É necessário que se pense na utilidade daquele material. E é por isso que não basta ser médium psicográfico para simplesmente achar que o que veio aqui agora eu junto e publico. Por isso que o livro dos médiuns é um livro tão importante para o nosso estudo e para a nossa reflexão. Porque nesse livro, Allan Kardec vai tratar inúmeras vezes desse cuidado. Tem um artigo que vai para a Revista Espírita e depois vai para o livro dos médiuns. Deve-se publicar tudo o que dizem os espíritos? E nós sabemos que não. Ainda que seja verdade, ainda que seja uma experiência, pode não ter utilidade. Pelo contrário, pode até causar um impacto emocional negativo para aqueles que escutam, para aqueles que leem, como acontece, inclusive, com autores do mundo, que às vezes criam narrativas, até mesmo com uma influência espiritual, tão carregadas do drama e que podem levar outras pessoas até mesmo ao suicídio, como já aconteceu, se não tiverem cuidado com aquilo, com a carga emocional, com a carga psíquica que colocam nas suas narrativas e nos seus dramas. E é por isso que na oportunidade do beletrista, apesar desse convite, Ivone não aqueceu com essa possibilidade, porque percebeu que era uma espécie de teste dos seus benfeitores espirituais e que não seria de utilidade que ela utilizasse a sua faculdade para essa forma, para esse trabalho. Assim também ela narrará com o livro Memórias de um Suicida, esse livro que levou tantos e tantos anos, décadas, para ser publicado, encontrando barreiras junto à FEB, encontrando dificuldades até mesmo de receber a obra para análise, e só depois ela perceberia que foi útil que a obra não fosse recebida naquela oportunidade, que não fosse analisada, porque, apesar de ser uma história real, apesar de Camilo Castelo Branco, e que à época utilizava um pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, para depois realmente vir como Camilo Castelo Branco, o escritor português, e que cometeu suicídio e que narra nessa obra que ele ditou a Ivone quando ela era ainda muito jovem, toda uma carga dramática também de muito sofrimento sobre o Vale dos Suicidas, e por mais que tudo aquilo fosse verdade, que fosse um alerta, que tivesse uma utilidade, a obra não estava ainda completa. Faltava uma amarração doutrinária de conteúdos, de aspectos explicativos daquilo que se apresentava na narrativa e que o escritor português não tinha condições de oferecer. Foi Leon Denis que completou a obra, que através da mediunidade de Ivone trouxe todas essas amarrações, todo esse corpo teórico que elevou essa obra a uma das obras mais importantes dos 50 anos passados e dos próximos, provavelmente, como diria Chico Xavier. E é nesse sentido, meus amigos, que eu gostaria de convidar todos vocês a estudar o Livro dos Médiuns, essa obra que vem na sequência de O Livro dos Espíritos, ainda que você não trabalhe em reunião mediúnica, ainda que não seja portador de uma faculdade ostensiva. Essa obra traz a parte experimental da doutrina espírita, nos ajuda a compreender quais os critérios que Allan Kardec utilizou para a codificação dos princípios espíritas, assessorado diretamente pelo Espírito da Verdade. Nos ajuda, inclusive, a ter critérios enquanto leitor, enquanto estudioso, para que possamos ler de tudo, como diria Paulo, mas amealhar para o nosso íntimo aquilo que realmente nos convém. E é assim que eu gostaria, então, de agradecer e finalizar com um trechinho do próprio Allan Kardec, quando ele dirá assim na Revista Espírita: anunciada há muito tempo, mas com publicação retardada em virtude de sua própria importância, esta obra, o Livro dos Médiuns,
aparecerá entre os dias 5 e 10 de janeiro na livraria do Senhor Didier. Representa o complemento de O Livro dos Espíritos e encerra a parte experimental do Espiritismo, assim como este último contém a parte filosófica. É o fruto de longa experiência e de laboriosos estudos nesse trabalho. Nesse trabalho, procuramos esclarecer todas as questões que se ligam à prática das manifestações. De acordo com os espíritos, contém a explicação teórica dos diversos fenômenos, bem como das condições em que os mesmos se podem reproduzir. Não obstante, sobretudo a matéria relativa ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade, mereceu de nossa parte uma atenção toda especial. Nesse ano, em que a obra acabou de completar em janeiro 160 anos, que a nossa homenagem aos esforços de Allan Kardec seja o estudo contínuo dessa obra, que possamos realmente valorizar esse livro que marca antes e depois. Se Cristo marcou a humanidade e antes e depois do Cristo, a mediunidade vem como antes e depois do Livro dos Médiuns. Obrigada a todos e uma boa noite. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos para fazermos a nossa prece juntos. Senhor e Mestre Jesus, amigos espirituais que estão aqui conosco, gostaríamos de agradecer nessa oportunidade pelas bênçãos do Espiritismo em nossa vida, pelos esforços dessa falange de benfeitores espirituais, que junto ao Espírito de verdade lançaram luzes de entendimento para o nosso caminho. Como diria Casimiro Cunha, guardemos em nosso coração que o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte portentosa de contemplação compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Assim seja. Larissa, nossa gratidão em nome da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiânia, pela explanação, pelo estudo maravilhoso. Acho que todos estão encantados, como vemos aqui no chat. E agradecemos a presença de todos e desejamos votos de muita paz. Boa noite.